E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós temos novamente a irmã Consuelo Pradera, uma das pioneiras da igreja. Os pais dela, né, foram pioneiros. Não vou deixar você assim, Isso, melhor. né? Seus pais foram pioneiros. Está com a irmã dela hoje aqui, a Thelma, também. Bem-vinda, Thelma. E como vocês sabem, vocês assistiram aquela primeira entrevista, eles têm muitos irmãos e irmãs, mas aí a Thelma e a Consuelo estão aqui para contar um pouco para nós sobre as próprias experiências dela ao crescer na igreja em Brasília, ao servir em missão. Então, a gente tem esse privilégio de tê-las aqui com a gente. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e deixa um comentário aí de gratidão ou o que vocês gostaram dessa entrevista, beleza? Bem-vindo, irmã Consuelo. E aí, conte para nós um pouco mais sobre você, sobre como foi crescer na igreja, como foi fazer a sua missão. Da missão, eu contei um pouquinho quando eu fui chamada, né? Mas, assim, para escolher duas experiências da missão, que eu achei assim, bem significativa, tem uma em que o presidente Kimball, estava na época da inauguração do templo, né? E o presidente Kimball, ele veio fazer uma visita, foi um encontro com os missionários, isso é comum. E aí eu tinha desejo de ter uma confirmação espiritual com relação ao profeta, sobre temos um profeta na igreja. E eu fiz, então, conforme o modelo. Eu estava na missão, tinha que orar, jejuar, e eu fui para esse encontro com o presidente Kimball preparada para isso. Como é missionária, fica no banco da frente, né? Aí estamos todas sentadinhas lá. E quando ele sobe no palco, a primeira coisa que ele fala, ele diz: eu sou um profeta de Deus. Aquilo veio, lá vai eu chorar de novo, chorando. Aquilo veio como uma coisa, sabe aquela coisa forte dentro de mim? Então foi uma experiência espiritual assim, muito significativa. Eu sabia que nós tínhamos um profeta de Deus. Então, foi uma coisa bem bacana dentro da minha missão Ele e que era eu o levo presidente da comigo. igreja na Hã? época. Ele era o presidente da igreja. Sim, o presidente Kemp é o presidente da igreja. Uau! E Foi em ele tava com 70, aquela voz bem 77. característica dele, aquela voz Sim, rouca. sim, ele tinha feito aquela cirurgia, né? Então ele tinha aquela voz rouca, né? A gente acha até agradável. E uma outra experiência também que eu tive foi com a irmã Antônia. A irmã Antônia Antônia Miranda, o nome dela. Ela tinha sido uma referência, era na época de Natal, e ela tinha sido uma referência do cunhado. Quando a gente passa o filme, que era difícil passar filme naquela época, você tinha que ficar carregando, o projetor, né, com você, tinha que sempre ter a ajuda das vezes dos missionários. A gente levou o projetor, passou O Homem em Busca da Felicidade. Quando a gente acende a luz, ela olha para a gente com os olhos cheios de lágrima e fala: isso é tudo o que eu pensei. Era tudo o que eu sempre acreditei. Olha, a emoção que traz você pregando o evangelho, ouvir isso de uma pessoa que está conhecendo o evangelho, é muito significativo. Aí a gente percebe que essa é a grande obra, né, desses últimos dias, a pregação do evangelho. Nós podemos estar aí aperfeiçoando, incluindo a tecnologia, mas nós temos que ir a todas as pessoas, né? Tem gente que está realmente procurando isso. Então foi bem especial. E essa irmã mais tarde, ela tinha uma espiritualidade fora do comum, sabe? A espiritualidade era dela uma coisa impressionante. Temos pessoas muito especiais na igreja, sabe? Que tem uma espiritualidade maravilhosa. Então, foi uma experiência também bem significativa para mim. E uma última, nós sabemos que depois que o sacerdócio foi dado a todo homem digno da igreja, mas isso foi acontecer em 78. Eu estava na missão em 77 ainda, nós estávamos investigando, ensinando um irmão, e ele estava aceitando as palestras muito bem. Mas ele era casado com uma irmã
afro-brasileira, né? E ela vai... Nós vamos explicando para ele sobre a questão do sacerdócio. E ele diz que ele começa a chorar quando ele entende: você está falando que meu filho não vai poder ter sacerdócio? Eu falei: irmão, isso é uma coisa que está estudando ainda, isso não é uma coisa definitiva. A igreja, ela tem orientado que isso é uma coisa que ainda vai ser decidida, ainda tem, não está exatamente definida ainda, tá? Tentei explicar dessa maneira, mas eu não aguentei, porque ele chorava, né? Como se tivesse tirado alguma coisa muito boa dele. E eu saí arrasada de lá. Fiz minhas orações, falei para a Celestial: tá difícil, tá muito difícil compreender isso. E quando eu volto para casa, a gente tem a notícia, o presidente, né, dando a notícia, fazendo aí a declaração oficial de que o sacerdócio seria dado a todos os homens dignos da igreja. Então, o legal disso aí que vem a parte melhor. A parte melhor vem agora. Ele vai ser levado, esse mesmo irmão, vai ser levado para conhecer o templo, e ele vai aceitar o evangelho. Eu vou encontrar esse irmão depois como oficiante no templo, né? Eu estou querendo lembrar o nome dele, irmão Batista, é porque eu estou querendo saber o primeiro nome. Nossa, ele vai ficar muito fera comigo. Gente, eu tenho que achar esse nome. Nice, e o primeiro nome dele é irmão Batista, acho que é João Batista. E é Nice. Depois você vai ter que corrigir isso, quer que volte depois para a gente falar direito. Mas ele vamos ser oficiantes no templo, depois vou ser conselheiro no templo. E quando eu encontro ele lá, ele olha para mim e fala assim: você se lembra quando você foi na minha casa? Eu falei: foi a experiência mais difícil que eu tive na missão, irmão. Me dá um abraço aqui. Me dá um abraço, que foi a experiência mais difícil que eu tive na missão, foi essa. E a gente se abraçou, a esposa dele estava lá, e foi bem, bem legal, foi bem emocionante. Então é isso. Da missão, para falar, eu tenho esses 3 fatos. Eu também mencionei a questão da morte do meu irmão, do Leonardo. O Leonardo é o seguinte: a minha mãe tinha tido, então, os 6 filhos dela, e o Leonardo, ele vai nascer e ele vai ficar doente. Fica doente, nasce normal. Minha mãe tinha uns partos ótimos, tudo assim, naturais, né? Então, ele fica doente. O nosso cachorro, ele contraiu raiva. E ele mordeu a minha mãe, me mordeu a minha mãe também. E depois que a gente descobriu que ele estava com raiva, ela teve que tomar as injeções. Não sei se você sabe, mas as injeções de raiva são feitas na barriga. Ela até lembrou isso: não vai fazer mal, neném? Vamos ter que fazer, porque com raiva você morre. Então, temos que fazer, mesmo assim, mesmo que faça mal. E realmente fez. E ele ficou internado e tinha uma espécie de uma diarreia contínua. Aí ela disse que quando ela foi permitido que ela ficasse no hospital com ele, já estava mais ou menos um mês no hospital. Ela disse que ele estava lá no bercinho e ele desfalece. E ela sentiu como se ele tivesse morrido. E ela dá um surto nela, assim, ela começa a falar que Deus, chama por Deus, diz para ele que não levasse a filho, aquele desespero todo, até que vem a enfermeira, aí acodem ela, fala: não, calma, ele ainda está bem aqui, tá? E aí uma enfermeira a chama, né? Assim, a minha mãe conversar com ela, e ela fala assim: olha, você precisa pensar direito, você tem 6 filhos, Deus te deu 6 filhos, te abençoou com 6 filhos, e ele está querendo te levar deixa ele levar, porque você não sabe por que ele está levando. Você sabe se essa vida vai ser boa para ele? Deixa ele levar. E minha mãe conta que isso foi calou tão fundo nela, de maneira tão... Porque ela tinha passado por experiência muito próxima à morte, como eu já contei também, né? Com a tuberculose, com a morte da mãe, das irmãs. Então, aquilo foi muito fundo nela. E ela falou que, em seguida,
vai até o berço, faz uma oração, pede desculpas ao Pai Celestial e diz que se ele quisesse levar, é a coisa mais difícil para a gente falar, né? Como mãe. Ela falou, se ele quisesse levar, que ele levasse, que ela ia entender isso, que ele ia aceitar isso. E foi o que aconteceu. Horas depois ele vai partir, ele vai embora. Então, o que eu achei interessante é, hoje, quando a gente ouve essa história, a gente lembra do que está acontecendo nessa pandemia, né? O que o nosso presidente Nelson falou? Gente, lembra das bênçãos, lembra das bênçãos que ela vai ajudar nos momentos difíceis. Eu acho que foi isso que calou bem fundo a minha mãe naquela época, porque ela foi lembrar das bênçãos, ela nem podia nem saber se podia ter filhos, já tinha tido 6, né? Depois ela vai ter mais 7 depois do Leonardo. Então, ao lembrar das bênçãos dela, aí ela vai então aceitar que o Senhor faça a vontade de Deus. Então, isso eu achei bem significativo, né? A gente lembrar das nossas bênçãos para superar as nossas dores, as nossas dificuldades.